Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das principais contribuições dos fenícios para a nossa sociedade, algo que você usa todos os dias, que você está usando nesse exato momento, mas que você não sabia que foi inventado pelos fenícios. Então, vamos lá, vamos estudar o que os fenícios inventaram. Só lembrando que os fenícios fazem parte das civilizações não fluviais, aquelas que não se desenvolveram perto de rios, mas que cada uma dessas tem uma característica importante, né? Os hebreus é o seu monoteísmo e os fenícios, a principal atividade deles é o comércio marítimo. É isso que você precisa lembrar sobre os fenícios. Os fenícios se estabeleceram na região da que hoje é o Líbano, e essa região ela tem a madeira do cedro do Líbano e tem o murex purpúrea, que permite tingir os tecidos de púrpura, que era uma cor extremamente valorizada. E por causa disso, os fenícios eles desenvolveram um comércio marítimo em todo o mar Mediterrâneo, né? Inclusive a palavra Mediterrâneo significa no meio da terra, porque era o que as pessoas conheciam naquele tempo: Europa, África e Ásia, e o Mediterrâneo no meio desses três continentes que formam o Velho Mundo. E nesse mar Mediterrâneo, os fenícios eles estabeleciam o seu comércio, né? Fazendo os barcos como esses que aparecem aqui nessa imagem. E à medida que eles faziam esse comércio, eles criavam colônias, entrepostos comerciais, que eram fundados por eles para trocar produtos com os povos que tinham naquela região por outras especiarias com outros produtos. E entre esses entrepostos comerciais, entre essas colônias, o principal é a cidade de Cartago, né? Lembrando que quando a gente for estudar Roma mais tarde, a gente vai ver uma guerra da cidade de Roma contra a cidade de Cartago, são chamadas de guerras púnicas, e esse é o motivo pelo qual eu tenho que explicar para vocês todo o povo dos fenícios. Os fenícios eles nunca estabeleceram um reino único, um império único, né, uma unidade política ou territorial, mas eles eram divididos em várias cidades-estado. Ou seja, cada cidade tinha sua própria regra, seu próprio governo, suas próprias características. E entre essas cidades, as principais são Tiro, Sidom e a cidade de Biblos, que mais tarde deu origem a palavra grega biblos, que significa livro, né, que vai dar origem à nossa palavra biblioteca e também à palavra Bíblia. Agora, os fenícios, eles estabeleceram um comércio com vários povos diferentes ao longo de todo o mar Mediterrâneo. E cotidianamente eles lidavam com povos que tinham línguas diferentes, que tinham formas diferentes de falar, de escrever, com alfabetos diferentes, com formas diferentes de escrita. E como os fenícios eles lidaram com vários povos diferentes, a história acredita que os fenícios eles acabaram desenvolvendo um sistema de escrita simplificado que pudesse ser utilizado para várias línguas diferentes, que pudesse ser usado para vários idiomas diferentes. E por causa disso, os fenícios eles criaram o mais antigo, ou pelo menos aquele que nós conhecemos, né? O tipo de alfabeto mais antigo. Tá? O que você tem de diferente aqui? Qual que é a diferença que você tem do alfabeto dos fenícios para o alfabeto de outros povos, ou a outras formas de escrita dos outros povos? A escrita dos fenícios é um alfabeto fonético. Fonético significa que cada símbolo ele representa um fonema, ele representa um som, o que é diferente da escrita de outros povos. Por exemplo, a escrita dos egípcios, os hieróglifos, você tem símbolos que representam uma palavra ou uma ideia. É mais ou menos a mesma coisa que você tem nos ideogramas dos japoneses e dos chineses, né? Onde é que você tem símbolos que representam uma ideia, símbolos que representam um pensamento, ou símbolos que representam uma palavra. E você forma outras palavras pela associação de ideogramas diferentes. Qual que é o problema disso? Você precisa ter muitos símbolos diferentes para representar uma multiplicidade muito grande de ideias. Então você precisa ter 3, 6, 9, 30 mil símbolos diferentes para você conseguir expressar tudo aquilo que precisa ser expressado naquela língua. Ao invés de você fazer isso, né, de você ter símbolos que representam ideias ou palavras, os fenícios eles desenvolveram um sistema de escrita onde é que os símbolos representam sons. É o que nós chamamos de alfabeto fonético.
E esses símbolos, representando esses sons, com uma quantidade menor de símbolos, você consegue representar praticamente todas as palavras e todas as ideias, ou seja, é muito mais fácil você escrever em várias línguas diferentes utilizando a forma de escrita fonética. E o primeiro povo que nós conhecemos que desenvolveu um tipo de alfabeto fonético foram os fenícios. E é esse alfabeto, né, que aparece aqui do lado, são as letras deles, né, que representam a forma de escrita dos fenícios. Então eles desenvolveram isso. E o que a história diz é que os fenícios desenvolveram isso. Depois os gregos, eles pegaram esse alfabeto dos fenícios e fizeram algumas adaptações. Então o alfabeto grego, ele tem algumas letras parecidas com as nossas, mas algumas letras ainda são mais parecidas com a letra dos fenícios. E depois os romanos pegaram esse alfabeto dos gregos e transformaram no alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos nos dias de hoje. Então, o alfabeto que nós temos hoje, o alfabeto que a gente está usando agora, nesse momento, né, para escrever as coisas que estão aqui no vídeo, ele é o alfabeto que veio dos romanos, que pegaram isso dos gregos, que pegaram dos fenícios, que foi o primeiro povo a desenvolver um sistema de escrita com um alfabeto fonético, onde é que os símbolos representam os sons. E essa é a principal contribuição dos fenícios para a nossa sociedade. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.